bem? Pronto para mais um vídeo? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um pedido especial. Nós temos dificuldade em todo o processo, tanto no processo de pensar no tema, elaborar o tema, o processo de filmagem, o processo de edição, mas sem dúvida nenhuma, o pior dos processos é o processo de compartilhamento. E este é um processo que eu não posso fazer sozinho, por isso peço a você que nos ajude a compartilhar, se inscreva no canal, tecle ali na notificação no sininho se você já é inscrito. Por favor, nos ajude. O tema de hoje é sobre o pecado. Sabe, a Bíblia nos diz que todos nós temos pecados, todos pecaram. E a Bíblia diz que o salário do pecado, você sabe, é a morte. Mas você sabe o que é pecado? O que é pecado? No livro de 1 João, capítulo 3, verso 4, a Bíblia diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então a Bíblia, ela nos dá um parâmetro, ela nos diz o que é pecado. Não há como ninguém na Bíblia dizer que não sabia o que era pecado. A Bíblia diz que todas as pessoas que cometem perversidade, todas as pessoas que cometem iniquidade, ela comete pecado. E a Bíblia, então, termina fechando o assunto dizendo: pecado é a transgressão da lei. No Antigo Testamento, pelo menos duas palavras eram mais comuns para falar do pecado. A palavra het, que quer dizer pecado, e também a palavra avon. Avon significa pecado. No Novo Testamento é uma palavra grega chamada amatia, que quer dizer também pecado. E o que é pecado? No significado da palavra, pecado é errar o alvo, perder o caminho. Eu me lembro que certa vez minha mãe me mandou eu comprar aí uns pães, e era 7 da manhã. E eu saí com o dinheiro para comprar o pão para minha mãe tomar o café da manhã. Chegando no meio do caminho, encontrei uns amigos. E aí foi 7 da manhã, 8, 9, 10, 11, meio-dia. E foram as horas passando. Fui chegar em casa 8 horas da noite. Imagine, quase 12 horas eu errei o caminho. E quando eu cheguei em casa, adivinha o que aconteceu? Se você pensou que eu apanhei, parabéns. Foi isso que aconteceu. Sabe, muitas vezes as pessoas fazem justamente isso. Tem algo a fazer, um caminho a seguir. Nesse caso, guardar a lei, guardar os mandamentos de Deus. E as pessoas rodeiam e às vezes não conseguem chegar no caminho. 3 formas nós temos de pecado. 3 formas de pecado no sentido de nós para com o pecado. O primeiro tipo de pecado é o pecado prático, aquele pecado que nós fazemos. Por exemplo, Gênesis 3, verso 6. Veja o que a Bíblia diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Então veja, o pecado prático é aquele pecado que a gente vai lá e faz. E este pecado geralmente é aquele que todo mundo vê, foi feito, né? Adão e Eva ali, nós já falamos, Davi, com adultério ali com Betseba, Abraão, que comete um ato de mentira, Moisés, que bate 2 vezes ali na rocha, e tantos outros cometeram o pecado prático. Existe um segundo pecado que Jesus fala e deixa bem claro para nós, é o pecado alimentado pelo pensamento. No livro de Mateus, capítulo 5, verso 27 ao verso 29, olha o que a Bíblia nos diz. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Verso 29, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não seja todo o corpo lançado
no inferno. Veja, Jesus está dizendo que qualquer homem ou qualquer pessoa que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, mesmo que o ato não foi concebido, mesmo que não houve a maldade, a Bíblia diz que aquele homem adulterou. Muitas vezes nós pecamos porque alimentamos dentro de nossa mente, dentro do nosso coração, o desejo maldoso, quer seja uma ira que a gente alimenta. Lógico que às vezes vem algumas coisas surtidas na nossa mente, mas a partir do momento em que eu deixo aquilo e vou alimentando, eu deixo aquilo crescendo em mim e vou alimentando aquilo dentro da minha mente, ainda que eu não pratique, eu já fiz o mal. Eu posso desejar, odiar uma pessoa ao ponto de desejar que ela morresse, mas eu não matar ela. O fato de eu desejar que ela morra, isso me faz um pecador. O fato de eu amar uma mulher que não é a minha, olhar para ela e desejar ela no meu coração, Jesus deixou bem claro que você adulterou aí com essa pessoa. Então temos aí o pecado prático, o pecado pensado e um terceiro tipo de pecado que Jesus nos disse, que está lá em Mateus 25, a partir do verso 41. Mateus 25, a partir do verso 41, Jesus diz as seguintes palavras: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e você não me deu de comer, tive sede, você não me deu de beber, sendo forasteiro, você não me hospedou, estava nu, você não me vestiste, achando-me enfermo e preso, você não foi me ver. O terceiro tipo de pecado é aquele pecado que eu sei que eu tenho que fazer e eu não faço. Sei que eu tenho que ler a Bíblia, não leio. Sei que tenho que orar, não oro. Sei que eu tenho que ser dizimista, não sou dizimista. Sei que eu tenho que guardar a lei, não guardo. Sei que eu tenho que amar o meu próximo, não amo. Quando eu deixo de praticar, eu cometo o pecado. Para continuar ainda nesse tema, olha o que Tiago diz no capítulo 4, verso 17. Porquanto todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. A verdade, meu amigo, minha amiga, a verdade é que nenhum de nós podemos escapar do pecado. Não há como o ser humano, nós seres humanos, dizer que nós não temos pecado. Eu quero te dar, pelo menos então agora, qual é a solução para este pecado. No livro de 1 João, capítulo 1, verso 8 até o verso 10. Diz o seguinte: Se dissermos que não temos cometido pecados, fazemos-los mentirosos e sua palavra não está em nós. Ou seja, se você encontra alguém, quer seja homem, mulher, grande, pequeno, se disser que não tem pecado, ele já peca, sendo mentiroso, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já é um mentiroso. Continua: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja, a solução para o pecado é confessar. Eu não sei que tipo de pecado você tem cometido, se é o pecado prático, se é o pecado pensado, ou se você está deixando de fazer em prol do seu próximo ou fazer em relação a Deus. Mas eu gostaria de te dizer a solução para que você não fique triste. A Bíblia diz que se você confessar os seus pecados, a Bíblia está dizendo que Deus é fiel e justo para te conceder o perdão. Não há perdão sem a confissão dos pecados. E para terminar, ele diz as seguintes palavras: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. No próximo vídeo, eu estarei falando um dos textos mais dramáticos da Bíblia sobre o assunto. Sabe, poderia ser eu que escrevi aquele texto, porque se parece
tanto comigo, se você quer saber qual é o texto que se parece tanto comigo e que eu tenho certeza que vai se parecer também com você, não perca o nosso próximo vídeo. Já está quase pronto. Em breve você vai receber aí na sua casa. Espere em Deus, que Deus perdoe os seus pecados, Deus cure, porque muitas das doenças que nós temos na mente, no nosso viver, ela vem de um ser humano não perdoado, não se perdoou e não acha que Deus lhe perdoou também. Gostaria de pedir a você que você vá até um vídeo que eu fiz, não teve muitas visualizações, mas para mim é um dos melhores. O título do vídeo é Recebendo a Justificação. Se você não assistiu, vai lá. Um dos temas mais importantes do protestantismo é a justificação. O inimigo odeia esse tema, então assista lá. Ele é bem pequenininho, você vai gostar. Que Deus te abençoe e que você se sinta amado e perdoado. Hoje, em suas orações, fale com Deus e diga aquilo que você faz, que lhe entristece e que Ele precisa lhe perdoar. Que Deus te abençoe.